E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a correção da semana 4 e 5. Certinho? Terceiro ano, filosofia. A primeira questão. Vamos lá. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia, e se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Nos textos, ambos autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, letra E, atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Então, pessoal, que na realidade a teoria do conhecimento ou epistemologia é uma área da filosofia que questiona a possibilidade de conhecimento. Então, esses dois autores estão preocupados em descobrir como podemos justificar que possuímos conhecimento sobre algo, ou seja, que boas razões podemos oferecer para justificar que aquilo em que acreditamos é mesmo conhecimento e não mero engano. Descartes é o pai do racionalismo. E o racionalismo é uma teoria que argumenta que a justificativa para o nosso conhecimento provém da razão. Agora, Hume, ao contrário de Descartes, é um autor empirista que aumentará, que argumentará que a justificativa para nosso conhecimento provém da experiência. Então, tanto um quanto o outro, no que se trata ao conhecimento, tem um determinado entendimento. Como vocês podem ver, Descartes, todo conhecimento para ele vem da razão. Nós não somos não nascemos tipo assim uma página em branco, como defendem os empiristas, como no caso Hume. E é a partir das nossas experiências é que nós vamos adquirindo conhecimento. Então, a diferença é essa. Um defende o conhecimento através da experiência. E o Descartes, o conhecimento através da razão. Certinho? Então, como vocês podem ver, a resposta é a letra E. Atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Vamos para a próxima. Questão número 2. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das leis, a doutrina das ideias, formava-se em sua mente. Então vamos lá. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Então vamos lá, pessoal. A resposta é a letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos, o inteligível e o sensível. As ideias nascem em um mundo inteligível, real e imutável, e, no caso, dominadas pela razão e pelos conceitos, sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações, segundo a concepção platônica,
seria uma mera cópia do mundo inteligível, o que as tornariam imperfeitas. Então, dessa maneira, para Platão, as sensações podem nos confundir e induzir ao erro, sendo somente a razão responsável pela formação de conhecimento. Então, como vocês observaram, resposta certa, letra D. A terceira questão. Na sua obra Crítica da Razão Pura, Kant escreve: se todo o nosso conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que ele deriva por inteiro da experiência. Levando em consideração esse fragmento e a maneira como Kant se posiciona em relação ao empirismo e racionalismo, disserte sobre como se dá o processo de conhecimento para esse filósofo. Então, pessoal, é o seguinte, só uma sugestão aqui, para Kant, o conhecimento ele pode ser dividido em duas dimensões, quais sejam elas relativas à sua origem, no caso a priori, quando é independente da experiência e do uso dos sentidos para a sua criação. Exemplo disso são as operações matemáticas, necessárias e universais, embora intuídas. E a posteriori, quando advém da experiência e de um exercício que produz evidências da sua existência. Exemplos disso são as descobertas científicas e todo o trabalho científico, do qual resulta a formação do conhecimento. Então, assim, os objetos devem acomodar-se ao que existe a priori, perante aquilo que a intuição permite aferir. Entende? Então, a razão, para Kant, ela consegue, pela sua própria gênese e pelo seu funcionamento, constituir uma espécie tipo assim, de legislação universal. Aquilo que se entenderá como imperativo categórico, que inclusive sustenta daquela frase bem famosa de Kant: age de acordo com uma máxima que se possa tornar uma lei universal. Então, assim, uma sociedade deve assumir-se como livre, em que cada um pode e deve ir à procura dos seus objetivos, mas baseando as ações em princípios, concedidos por quem? Pela razão. Assim, é esta a fonte da moralidade, sendo esta sua finalidade, e de solucionar os problemas metafísicos, através de quê? Desta lógica transcendental. Certinho, pessoal? Apenas uma sugestão e até a próxima aula. Tá certo?